Estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco e lembrando, como sempre, o programa Opinião Pernambuco, não apenas o de hoje, mas todos eles também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, com o objetivo de reforçar a conscientização sobre o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza durante este mês mais uma edição do Novembro Azul. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente para 2020 são esperados 68.840 novos casos. Com a pandemia, será que os homens estão realmente colocando os seus exames, as suas idas aos médicos em dia? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar no programa Opinião Pernambuco de hoje. E o nosso convidado é Luiz Simões, que é urologista do Hospital das Clínicas da UFBE. Seja bem-vindo, doutor Luiz. Vamos começar entendendo melhor o que é essa glândula, na verdade, o que é a próstata, que às vezes causa tanto temor aos homens e muitos outros acabam também negligenciando. Olá, Valdir. Obrigado ao convite do Opinião Pernambuco. Vamos lá falar um pouquinho sobre a próstata. A próstata é uma glândula que pertence ao sistema genital masculino, muito pequena, em torno de 20, 30 gramas, e fica situada logo abaixo da bexiga. E ela abraça a uretra prostática, a parte da uretra que passa por dentro da próstata. A função da próstata no homem é produzir o líquido prostático, que vai servir como um líquido para carregar os espermatozoides e nutri-los. Então, a questão reprodutiva masculina só é possível o homem tendo a próstata. E é a glândula que, infelizmente, é o órgão masculino que, infelizmente, mais é acometido por câncer. Dados do INCA mostram que a incidência de câncer de próstata entre todos os cânceres masculinos, ele é o mais frequente, só perde para os tumores de pele, que são tumores menos agressivos, são tumores mais indolentes, os tumores de pele. E a próstata, que é o segundo câncer mais frequente no homem, é responsável por quase 30% a 33% de todos os casos de câncer, ou seja, quase um terço de todos os casos de câncer no homem é provocado pela próstata. O segundo colocado, que seria o câncer de pulmão, é responsável por menos de 10%. Daí a gente vê que o câncer de próstata é quase 3 a 4 vezes mais comum que o câncer de pulmão, que seria o segundo colocado, excetuando os tumores corriqueiros de pele, que são tumores menos agressivos. Doutor Luiz, as mulheres elas costumam ter um hábito de procurar o médico, isso é cultural já no Brasil. Acho que nós estamos num momento em que isso é muito frequente, a saída da mulher, todos os anos ela faz os seus exames. Historicamente também o homem sempre foi mais arredio. Essa realidade está mudando, o homem está muito displicente ainda, o homem já tem consciência em relação à importância dessa ida ao médico para verificar o estado de sua próstata? Alguns homens têm sim, tem se tornado mais frequente a procura dos homens pelo urologista, procurando as consultas para fazer os exames de rastreio, e tem sido mais frequente os homens indo por conta própria, porque escutou falar que é importante, porque um vizinho foi, porque viu um programa que orientou sobre saúde, mas ainda é muito menos comum o cuidado com a saúde do homem do que da mulher. Mas, em relação a tempos antigos, quando eu era recém-formado, a procura espontânea de homens pelo consultório aumentou bastante. Que antigamente, quando eu era recém-formado, o que eu via era o homem que veio porque a mulher mandou, porque a mulher marcou, ou porque alguém muito próximo da família tinha ficado doente com câncer de próstata. Hoje em dia, a gente já vê mais homens procurando de forma preventiva e sem ser, digamos assim, induzido pela esposa. O senhor acredita que essa difícil procura que aconteceu durante muito tempo era desinformação sobre o que é realmente a próstata e quais as doenças associadas a ela, ou por uma questão cultural, considerando que um dos exames mais clássicos e que às vezes é visto até de forma pejorativa é o toque retal? Eu acredito que é uma união de fatores, Valdir. Eu acredito que a questão cultural de não querer ir para consulta porque vai fazer provavelmente um exame de toque retal. A questão também de que o homem, de uma forma geral, para todo tipo de doença, se cuida menos que as mulheres.
As mulheres procuram mais também o cardiologista, as mulheres procuram mais o dermatologista, e o homem deixa para ir no médico apenas quando está sentindo algo que não dá para contornar em casa, digamos assim. Às vezes ele está com muita dificuldade para urinar, mas enquanto está urinando mal, vai ficando em casa. Só procura quando para de urinar, que fica com muita dor, que acaba tendo que passar uma sonda. O homem tem sempre aquilo de postergar e ir ao médico, acho que inconscientemente por achar que ele tem que estar sempre cuidando da casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando do trabalho, e acaba negligenciando os cuidados pessoais consigo mesmo. Normalmente, essa doença ela alcança o homem a partir de que idade? A gente vai se chamar sempre de doenças aquilo que é, por exemplo, uma hiperplasia, uma prostatite, já é considerado uma doença ou não? Ou são situações, são fases normais e corriqueiras na vida dos homens? Eu não queria que o senhor se adentrasse muito ainda no detalhe do que é a prostatite, a hiperplasia e o próprio câncer, porque a gente pode deixar isso para aprofundar um pouquinho mais na frente. Mas uma resposta mais genérica sobre isso que eu acabei de colocar. Certo. O câncer de próstata é considerado uma doença da terceira idade. Quase 75% dos diagnósticos, quase 3/4 dos diagnósticos é feito a partir dos 65 anos de idade. A idade em que mais se descobre câncer de próstata é 66 anos. É um câncer considerado da terceira idade. Atinge, se os homens viverem até 80 anos, vai atingir quase um pouco mais da metade dos homens, certo? Então, é muito frequente o câncer de próstata. Mais frequente do que ele é o crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, e aqui é preciso a gente fazer um grande diferenciador. Muitos homens acham que o fato de ter a próstata grande quer dizer que ele está com risco aumentado de ter câncer de próstata. Não tem nada a ver. Hiperplasia prostática benigna, o crescimento benigno da próstata é uma patologia. E o câncer de próstata é outro. O crescimento benigno da próstata não é uma doença precursora do câncer de próstata. Quem tem a próstata crescida não tem mais nem menos risco de ter câncer de próstata. Muitos homens acham que minha próstata está crescida, é um começo de câncer. Não, não é isso. Tanto que você pode ter muitos casos de câncer, e a maioria é assim, sem dar nenhum sintoma urinário. E a prostatite, que é uma outra patologia da próstata, é uma inflamação na próstata que pode ter causa bacteriana ou não. E aí ela pode também elevar o PSA e ser um fator confundidor para o diagnóstico de câncer de próstata. Doutor Luiz Simões, esses problemas que estão relacionados à próstata, pode ter alguma relação com a vida sexual masculina? Quer dizer, um homem mais ativo ou menos ativo sexualmente, vasectomia, o uso de algum tipo de medicação. Quer dizer, esses fatores, eles de alguma maneira podem interferir nessas doenças associadas à próstata? Não, a resposta é não. O fato de você ter mais relações sexuais ou menos relações sexuais, o fato de você, por exemplo, ser um padre e não ter relação sexual, ou o fato de você ter uma vida promíscua e ter muitas relações sexuais e muitas parceiras, não aumenta o risco de câncer de próstata. Tá? O que pode aumentar é o risco de uma prostatite bacteriana, ou doenças sexualmente transmissíveis, que aí é uma outra doença, certo? Mas o fato de ter uma vida sexual muito ativa ou pouco ativa não interfere no risco de câncer de próstata, assim como a vasectomia também não interfere. Você fazer ou não vasectomia não aumenta o risco de câncer de próstata. Isso são dúvidas que ocorrem, que se entra, mas que os trabalhos mostram que não há associação. Em termos de raça, quer dizer, a raça negra ou a raça branca, a raça mestiça, o índio, isso tem alguma interferência ou não? Ou a doença é cega para os diferentes tipos de raça? Não, tem sim. A raça negra ela tem uma incidência maior de câncer de próstata. A incidência de câncer de próstata na raça branca é de 6% dos homens brancos. E na raça negra é de 10%. Então, é tanto que preconiza-se que os grupos pertencentes com fatores de risco, tipo raça negra, pacientes obesos,
e pacientes com história familiar de câncer de próstata, um pai, um irmão, um tio que teve câncer de próstata, esse grupo deve começar a prevenção um pouco antes do grupo da população em geral. Esse pessoal deve começar a prevenção aos 45 anos ou 10 anos antes do primeiro caso diagnosticado na família. E a população em geral aos 50 anos. Se tem algum estudo para se entender por que ela cria essa variação, né? Porque, por exemplo, ela incide mais em pessoas negras? Geralmente, a testosterona, o hormônio testosterona na raça negra tem níveis um pouco maiores do que na raça branca. E os únicos fatores, digamos assim, associados ao câncer de próstata é o envelhecimento e a testosterona. Então, pacientes, por exemplo, que são hipogonádicos, que têm deficiência de produção de testosterona, esses pacientes, geralmente, eles não são diagnosticados por câncer de próstata. Eles não desenvolvem o câncer de próstata. Podem até vir a surgir, mas não de uma forma que fique agressiva, entendeu? Então, a raça negra, por ter um pouco mais de testosterona, níveis de testosterona maiores do que a raça branca, atribui-se a isso o fato da incidência de câncer de próstata ser maior nela. E vamos agora para a condição social, né? Tem pessoas que, até por conta da condição social, se alimentam melhor, né? Há uma tendência de optar, né? Ou escolher alimentos que possam ser mais saudáveis, enfim, que podem custar mais caros, mas que a pessoa faz essa opção. Né? Até que ponto essa condição social, né, o fato de a pessoa ser mais ou menos abastada, pode ter uma interferência no surgimento de um câncer de próstata, por exemplo? Não, eu não diria que classe social interferiria em surgir ou não o câncer de próstata, mas em ter acesso ou não às consultas de rotina e poder ser diagnosticado logo no começo. Tem um trabalho interessante que foi visto que a incidência de câncer de próstata nos japoneses é muito pequena, porque eles têm uma dieta com muito peixe, pouca gordura animal, pouca carne vermelha, e achou-se que era a genética dos japoneses que tem algo favorável para eles não desenvolverem tanto câncer de próstata. Mas foi visto que filhos de japoneses e próprios japoneses, quando se mudavam do Japão, iam para a América e passavam a adotar o estilo de vida americano, fast food, essas coisas, voltava a ter uma incidência de câncer de próstata igual aos americanos nativos. Então, na realidade, uma dieta pobre em gordura, fazer atividade física, comer muita fibra, muito vegetal, previne, sim, o câncer de próstata, como previne doenças cardiovasculares, como previne outros tipos de câncer. Ok, a gente também no próximo bloco vai poder aprofundar um pouco melhor essa questão de como você ter uma alimentação saudável, uma alimentação bacana e que atividades elas podem favorecer. Eu já ouvi gente dizer, não, quem anda de bicicleta pode desenvolver um câncer de próstata, ou pode crescer a próstata, né? Então tem mitos também aí por trás, né? Então daqui a pouquinho a gente conversa sobre tudo isso, doutor Luiz Simões. A gente se encontra daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre prevenção ao câncer de próstata dentro do Novembro Azul. Dr. Luiz Simões é urologista do Hospital das Clínicas da UFPE, nosso convidado de hoje. Dr. Luiz Simões, o que é, na verdade, o Novembro Azul? O Novembro Azul foi um movimento criado de conscientização nos cuidados de saúde do homem. E como o câncer do homem mais comum é o câncer de próstata, ficou-se como um mês de cuidado do câncer de próstata, um mês para se lembrar dos homens, para os homens se lembrarem de procurar o seu urologista, procurar que tem que se cuidar. Mas o Novembro Azul, o mês de novembro, foi colocado essa cor azul para lembrar os cuidados da saúde masculina. E aí vale o homem, então, lembrar-se que tem que fazer as suas consultas de rotina para prevenir esse câncer, que é o mais comum do homem, o câncer de próstata, fazer suas consultas a partir dos 40 anos também com seu cardiologista, já que as doenças cardiovasculares são muito prevalentes na raça masculina a partir dessa idade, e as doenças que mais matam hoje em dia nos países desenvolvidos, né?
Então, o homem tem que procurar os seus cuidados de saúde. E o mês de Novembro Azul não é só uma campanha para lembrar dos homens se cuidarem. Mas ele pode ir no urologista, pode ir no cardiologista ao longo dos outros 11 meses do ano. Na verdade, né? É só para lembrar, como que diz, o ano está terminando. Você já fez seus exames, né? Se não fez, vá fazer. E no ano de pandemia, onde as pessoas estiveram em isolamento social, né, é possível que muitas tenham deixado de fazer o seu exame. Então, essa recomendação ela se torna mais forte ainda nesse momento. Sim, sim. Eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas e aqui ficou parado muito tempo, como todos os hospitais de Pernambuco e de todo o Brasil. E a gente vê que agora que voltamos a atender, tem uma demanda, a demanda já era reprimida. Nem todo mundo que queria conseguia acesso. E agora que se passou 3, 4, 5 meses sem atender, juntou esse pessoal tudinho com a demanda habitual e estamos fazendo o possível para tentar dar conta, mas sabemos que o sistema de saúde, como um todo, a nível de Brasil todo, é um sistema deficitário. E aí o que a gente acaba vendo é pacientes chegando já fazendo o primeiro PSA da vida e com valores já altos, já chegando com cânceres que não há mais forma curativa, só o tratamento paliativo. E aí aquela pergunta que você me fez anteriormente, classe social, poder econômico, não faz a pessoa ter mais câncer ou menos câncer. Faz a pessoa ter acesso ao sistema de saúde em fase precoce, ter dinheiro, ter condições sociais para poder pagar uma consulta particular, um exame particular, ter um plano de saúde. Faz a pessoa conseguir o acesso mais fácil para fazer uma consulta inicial, para se tiver um câncer de próstata descobrir no começo, quando tem formas de tratamento com 90% de eficácia de cura. Essa é a grande diferença. E aí acaba que as classes que às vezes têm dificuldade de acesso ao sistema de saúde e a consultas e a exames, acaba ficando negligenciada e a gente acaba vendo casos, digamos assim, como que, meu Deus, isso nunca chega no consultório particular e chega aqui de casos avançados. Há muitas teorias, inclusive no senso comum, como, por exemplo, se dizer que o único exame que realmente dá precisão, faz um diagnóstico, né, preciso, eficaz, para se você está realmente com problema na próstata ou não, é o toque retal. Isso caiu por terra. É realmente necessário que esse exame ele aconteça com todos os homens, ainda que eles façam PSA e a ultrassom? Bem, Valdir, a população fala muita coisa, né? Eu ando de bicicleta, ando de moto, ando de cavalo, isso dá problema na próstata. Não, isso não dá problema na próstata. Fazer atividade física não dá problema na próstata. Se você tiver com a prostatite, se você tiver com algum problema na próstata, fazer essas atividades pode dar um pouco de dor. Andar a cavalo, andar de bicicleta, isso aí pode aumentar um pouco o PSA, e aí quando você dosar o exame, pode vir um pouco alterado e ser um fator que atrapalha a interpretação do exame. Está alto porque o paciente está realmente com a doença na próstata, ou está alto porque ele teve atividade sexual 1, 2 dias antes de colher o exame, porque o paciente andou de cavalo. Então, por isso que se pede, na hora de colher o exame de PSA, que se evite relação sexual por 3 a 5 dias, se evite atividades físicas extenuantes, se evite andar de moto, bicicleta, cavalo, por 3 a 5 dias. Voltando à sua pergunta inicial, os tipos de exame, né? Quais são realmente necessários? Sobre o toque retal e o PSA. Um PSA normal, certo? Lhe dá a oportunidade de virar para o paciente e dizer com 75% de chance de acertar que ele não tem câncer de próstata. Ou seja, 20% mais ou menos dos casos de câncer de próstata pode cursar com um PSA normal. Até 20% pode cursar com um PSA normal. Então, se o paciente só tiver um PSA normal, você pode virar para ele com a chance de acertar de 75% e dizer que ele não tem um câncer de próstata. Se ele quiser uma certeza desse acerto ser em torno de 95% de que ele não tem um câncer de próstata, então eu teria que associar o PSA e o toque retal. De uma forma mais simplista, para aqueles pacientes que têm história familiar, que têm uma suspeita,
aqueles pacientes que vai numa primeira consulta, que você está conhecendo o paciente pela primeira vez, vale a pena fazer o PSA e o toque retal. Se for um paciente que já fez um PSA que é baixinho, já fez um toque retal que foi normal, volta depois no outro ano, está com aquele mesmo PSA baixinho, dá para dispensar um segundo toque, dá para dispensar o toque numa segunda consulta, mas inicialmente vale a pena fazer o PSA e o toque retal. Mas se só pudesse usar um único exame, doutor, escolha, você vai usar o PSA ou o toque retal, você só pode escolher um, seria o PSA. Mas é melhor eu falar para o paciente com 95% de certeza do que com 75%. Então, seria a associação dos dois. Doutor, normalmente não tem sido a opção dos homens dizer eu quero fazer o exame do toque retal, até porque hoje nós estamos numa cultura de atendimento, principalmente na rede pública, né? A gente chega e a consulta é muito rápida, são consultas de 3, 5 minutos, e nessas consultas rápidas, porque tem uma fila enorme, dificilmente os médicos eles fazem um procedimento um pouco mais demorado. Então isso é muito comum. Né? Então, assim, é como se houver essa questão. O paciente, ele pode chegar e ele deve dizer, doutor, eu estou aqui, mas eu quero fazer esse tipo de exame, ou não, ficar nas mãos do médico, e o médico, a partir do próprio PSA, ou de um exame de ultrassom, ele dispensar o toque retal. Isso é comum, isso é normal? O primeiro exame de ultrassom, ele não serve para a questão de diagnóstico de câncer. Então, assim, para diagnóstico de câncer é PSA, toque retal, pode-se fazer uma ressonância multiparamétrica, que hoje em dia é um exame, digamos assim, bem atual, mas é um exame caro, é um exame de difícil acesso pelo sistema público de saúde, uma ressonância multiparamétrica da próstata, mas o ultrassom em si não substitui o toque retal para a questão de câncer de próstata. O ultrassom em si não vai dizer, estou suspeitando de caso de câncer de próstata porque esse ultrassom deu essa alteração. Não, o ultrassom não tem esse poder, diferente da ressonância, mas que é um exame caro. Então, para questões de rastreio do câncer de próstata, seria só o PSA, o toque retal e a ressonância. Vamos falar do PSA e o toque retal, que é que dá para fazer na consulta inicial. O paciente tem todo o direito de pedir para fazer o toque retal, independente se lá fora tem 100 pessoas numa fila esperando. Ele foi para uma consulta com o urologista e a primeira consulta dele, ele trouxe um PSA, mesmo que tenha dado normal, esse paciente ele não quer sair de lá com 75% de certeza. Ele quer sair de lá com 95%, 99% de certeza de que ele não tem nenhuma doença na próstata. Então, ele tem todo o direito de dizer, doutor, eu quero fazer o toque retal também. Acabou-se a época que o médico determina o que é melhor para o paciente. Não. A gente vive numa época que todo mundo tem acesso à informação, e o papel do médico é orientar, é esclarecer, é tirar Se houver dúvidas. resistência, deve denunciar? Se houver resistência, deve dizer que não seria uma denúncia porque não é um crime. Ele simplesmente pode alegar que não se sentiu completamente bem atendido, mas o fato de algum colega dizer não vou fazer o toque, não quero fazer esse toque, não vou fazer, procure outro, não sei o quê, não é ilegal, não é, mas não seria uma boa prática, né? Não seria uma questão de denúncia. Ele vai dizer, o doutor não me atendeu bem, não vou votar mais para ele. Mas questão de denúncia, sinceramente, eu acho que não cabe. Acho que não é questão não infringiu nenhuma lei, nenhuma regra da medicina, sabe? Doutor, a gente só tem agora 2 minutos. Vamos falar um pouquinho sobre algo que o senhor já iniciou aí, que foi a alimentação e atividades físicas, né? Então, essas atividades físicas e a alimentação, elas devem se dar de que maneira, né? Para que a pessoa ela se distancie de um agravamento de problemas prostáticos. Bem, a maior celeuma, a maior discussão seria se vitamina E o licopeno preveniria câncer de próstata. Isso é muito discutível. Alguns trabalhos com pouco poder de evidência têm mostrado alguma prevenção dessas substâncias, mas ainda não é nada consagrado. A dieta que a pessoa tem que fazer é uma dieta que previne a maioria dos casos de cânceres.
uma dieta pobre em carne vermelha, pobre em gordura, não ter obesidade, procurar fazer atividade física, comer muita fibra, muito vegetal, procurar estar dentro de um IMC que não represente nem sobrepeso. Isso daí faz prevenir doenças cardiovasculares, faz prevenir a famosa síndrome plurimetabólica que temos hoje em dia, que pode predispor a todos os tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. A gente está chegando ao final, né, como eu disse, doutor. E aí, queria que o senhor complementasse agora só com suas considerações finais e, se possível, trazer ainda algo sobre o álcool e o cigarro, né? Isso pode ter alguma interferência também? Quanto ao álcool, não há nada comprovado, mas quanto ao tabagismo, aumenta a chance de todos os tipos de câncer, mais do de pulmão, e principalmente também o de bexiga, no trato urinário. O tabagismo está mais associado ao câncer de bexiga do que ao câncer de próstata em si, porque muitos dos compostos tóxicos do cigarro é eliminado através dos rins e fica concentrado na urina para ser expelido do organismo, e essa urina fica parada onde? Na bexiga. E esses compostos acabam agredindo a mucosa da bexiga e levando ao câncer de bexiga. Ok, então a gente agradece de fato sua participação aqui, doutor Luiz Simões. Agradecemos a você também que nos acompanhou. A opinião de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.